Vamos seguir com a nossa lição, vamos ao terceiro tópico da mesma. Agora considerar mais um outro personagem cuja vida é muito impactante, conforme descrita nas Escrituras no livro de Gênesis, que é o patriarca Jacó. A pergunta primeira é a seguinte: que pecado terrível manchou a experiência de Jacó? Desde quando Jacó ele nasceu, ele tinha muito vivo na mente dele que Deus disse que ele seria o herdeiro, né? O verdadeiro primogênito, não sendo primogênito, né? Que ele seria aquela pessoa, o líder espiritual, tudo, né? E ele cresceu com isso na mente dele bastante, e próximo de seu pai morrer, próximo, praticamente dentro da cova, né? Seu pai Isaac já estava bem doente, já acamado, e ele ficou muito preocupado com isso, né? Ele falou: nossa, mas como isso? Se a bênção da primogenitura vem com o pai impondo as mãos sobre a cabeça do filho. E meu pai já está no leito de enfermidade, está cego, já pediu para o meu irmão lá buscar um guisadinho para ele e vai abençoar ele. Como que Deus vai agir aqui? Acho que Deus não vai agir, não. Eu vou agir. E outra coisa, né, que está aqui na nossa lição, alguns dias ou meses antes, o irmão dele, Esaú, saiu para caçar, ele era muito caçador, e o Jacó fez uma comida, né? Um guisado de lentilha. Quando ele chegou, ele estava muito faminto, com muita fome, Esaú. Aí ele falou assim: olha, eu te dou essa comida aqui se você me der a sua primogenitura. E ele não ligou, pegou e falou: me dá logo essa comida aí, eu te dou essa primogenitura, eu não quero nem saber desse negócio aí, não. Ele foi lá e preferiu comer o guisadinho lá. E quando o pai estava doente, Jacó tinha isso muito vivo na mente dele, de que ele seria esse líder espiritual e que o irmão dele vendeu isso para ele por um guisado de comida. Então agora eu vou dar um jeito nisso, né? Então ele e a mãe, a Rebeca, elaboraram um plano de ele se passar por Esaú, porque o pai estava muito firme de propósito de abençoar o filho, que ele tinha mais afeto, que ele gostava dessa vida aventureira de Esaú, não gostava muito daquela vida pacata, de cuidar de pastor ali, que Jacó estava tendo. Então, cuidar de ovelha, né? Como pastor. Cuidar de ovelha, exatamente, cuidar de ovelhas, né? E então, a Rebeca, ela pegou e elaborou um plano, né? De que ele se passasse por Esaú. Então ele mentiu, né? Pai, cheguei aqui, quem é você? Eu sou Esaú. Ah, você é Esaú, então está aqui sua comidinha aqui, vem aqui receber a bênção do Senhor. E Isaac abençoou ele, né? Foi um engano, né? Então ele falhou nesse sentido aqui que a lição diz, né? Exato. Ele manchou a sua experiência, né? Então nós percebemos que a ação dele de engano foi porque ele desconfiou de que Deus cumpriria a promessa que era conhecida, né? Não exerceu a fé. Exatamente, ele não exerceu a fé. Pelo contrário, ele desconfiou de que Deus não cumpriria, porque as coisas estavam caminhando. E é interessante nós notarmos nessa história que o Rodrigo mencionou aqui de Isaac com o pé na cova, mas Isaac foi morrer depois de muito tempo. Isaac permaneceu, Rebeca morreu, porque existem consequências aí na história, né, em que Jacó vai embora e isso acabou acarretando com o fato de que Jacó nunca mais viu a sua mãe durante esse período de exílio, que foram 20 anos. Durante esse período, Rebeca morreu, né, então Jacó, ao retornar, já não encontrou mais a sua mãe. E Isaac ainda estava lá, com o pé na cova. Com o pé na cova, estava vivo ainda. Estava vivo. E somente mais para frente, Isaac veio a entender que a bênção deveria ser sobre Jacó e não sobre Esaú, né? Pelo que acabou acontecendo mais à frente. Nós vemos na história que depois que Jacó volta da terra em que esteve com o seu tio, depois de algum tempo, é que ele vai junto com o seu irmão, tem a reconciliação, né? Mas vai junto com o seu irmão enterrar Isaac. Exatamente, né? Depois de 20 anos viveu uma... E mesmo depois desses 20 anos, ainda demorou mais um tempo para que o pai viesse a falar. Ainda viveu bastante, né? Então, aqui... Existiu, só um detalhe, existiu da parte de Isaac também uma falta de fé
Porque Isaac conhecia qual era a vontade de Deus. Conhecia. E ele estava confrontando com a sua própria vontade, a vontade de Deus, querendo dar a bênção da primogenitura para o filho que já tinha dado mostras de que não queria nada com Deus, né? Então, houve da parte de Isaac um equívoco e que esse equívoco acabou gerando, é claro que isso não desculpa a atitude de Rebeca e de Jacó, mas acabou sendo um propulsor para que isso viesse a acontecer. E quanta infelicidade não veio, né, sobre a família, por causa, a lição até fala, né, que Jacó se sobrecarregou de angústia emocional causada aí pela sua autocondenação. E foi por causa desse contexto aqui de equívocos sobre equívocos. Ele se sobrecarregou de angústia emocional, né? Uhum. Então veja só que o engano provocou durante toda a vida dele problemas sérios emocionais, né? Exatamente. Agora, uma coisa interessante que eu quero abordar aqui com vocês é que as bênçãos de Deus, elas são condicionais. Uhum. Mesmo que se acontecesse de Isaac ter abençoado Esaú, essa bênção seria condicional, poderia ser tirada dele a qualquer momento. Sim. Então ele poderia estar com aquela bênção, mas lá na frente, 10 anos depois, 5 anos depois, 1 ano depois, 6 meses depois, Deus retirava essa bênção dele e iria passar para Jacó, de alguma maneira, porque ela é condicional. É condicional à obediência. Vamos dar um exemplo para ficar bem claro sobre isso daí. Quem poderia ser sacerdote? Só linhagem levítica. Quando Jesus nasceu, ele se tornou nosso sumo sacerdote. Ele não tinha linhagem de Levi. A linha dele era de Judá. Segundo a ordem de Melquisedeque. Os discípulos também não tinham. Por que Deus quebrou essa regra aqui estabelecida pelo próprio Deus no Velho Testamento? Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como as galinhas querem ajuntar os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então, e era um povo escolhido. Era um povo escolhido. Com promessas eternas. Isso. Que inclusive daí hoje, no tempo presente, o pessoal olha para essas promessas e ficam afirmando que Deus ainda as cumprirá com a nação que está lá no Oriente Médio, que não tem mais nada a ver com aquela nação estabelecida por Deus na Bíblia. Era onde Cristo. E muito crente ainda pensando, imaginando, etc. E como tu disse, não vamos continuar os comentários, porque esse assunto também causa muita discussão. Muita e a gente discussão. pode ser acusado de muitas coisas, né? Mas assim, as bênçãos de Deus, elas são condicionais. Deus poderia resolver de uma outra maneira, através de um erro que Isaac poderia ter cometido. Na família de Jacó, o primogênito que receberia a porção dobrada seria a linhagem sacerdotal, que seria também o líder civil, era de Rúben. Era de Rúben. Mas ele cometeu um erro Isso. na sua juventude. E por conta desse erro, ele era o primogênito de nascimento. Isso. Mas quem recebeu as bênçãos da primogenitura, inclusive, foi daí dividida, né? A questão sacerdotal para Levi, a questão da liderança civil para Judá, e a promessa do Messias vindo a partir da linhagem de Judá, que não era o filho mais velho. Os bens foram divididos. E os bens, quem recebeu porção dobrada foi José. José, isso aí. Através dos seus 2 filhos. Isso aí. Então foi tudo dividido. Era condicional. Que a falta de confiança em Deus gerou uma série de problemas que Deus mesmo teria corrigido caso Isaac desse continuidade à sua intenção tivesse concretizado a sua intenção ali de abençoar Esaú, né? É isso aí mesmo. Falta de fé. Quando Jacó finalmente alcançou perdão e justificação? Bom, isso também foi uma construção. A gente precisa entender isso. E é importante até entender essa questão da construção da vida, do amadurecimento espiritual, para compreender a fase de cada pessoa. Porque em determinado ponto da vida cristã, você consegue se desenvolver mais. Em outros aspectos, nem tanto. Então, tem pessoas que desenvolvem mais para o lado da saúde, pega bem firme com isso na sua vida particular, e acha que todo mundo tem que ser igual a ele.
De fato tem que ser, mas cada um tem um processo de evolução nisso. Tem pessoas que são muito dedicadas à leitura da Bíblia, tem outros que um pouco menos. Mas aquele que é muito dedicado, eu acho que todo mundo tinha que ser muito dedicado. E tá certo, tem que ser muito, mas ele tem um processo de amadurecimento espiritual nesse aspecto. Então o Jacó, ele passou por esse processo durante muito tempo. E durante quase 20 anos passando por esse processo de experiências frustrantes, de experiências difíceis na vida dele. Sendo enganado, Sendo enganado também. Sofrendo o que ele havia feito. E tudo isso foi fazendo ele refletir sobre a sua própria vida espiritual, sobre o seu próprio comportamento, até que ele, numa noite de comunhão com Deus, um anjo apareceu para falar com ele. Bateu nas costas deles, ele pensou que era um ladrão e a briga ficou ali a noite todinha. E ele lutava, mas dentro dele ele estava não pensando nessa briga com esse homem, né? Mas ele pensando em tudo que ele fez. Na verdade, ele não estava brigando com o anjo. Na verdade, ele estava brigando consigo mesmo, com um homem espiritual e com um homem carnal. Ele não queria mais aquela vida carnal na vida dele, aquela vida de concupiscência, né? Ele não queria mais para a vida dele. E ele lutou a noite toda por isso. Não foi com o ser humano. Ou seja, a luta física para ele não fazia sentido mais. E eu costumo dizer, eu não sei se nunca passei por isso, mas eu acho que quando uma pessoa está doente, porque eu ando refletindo muito sobre isso, né? Eu acho que quando uma pessoa fica doente, nós sofremos mais do que ela, às vezes, porque elas passam a ter uma experiência com Deus na enfermidade, que aquela enfermidade já não é o sofrimento que sobressai do físico que dói, mas é da aceitação de se Deus está aceitando ela para a salvação. Eu acho que a maior luta de uma pessoa que está acamada, que está doente, que está passando por momentos difíceis, a luta já não é física, já não é material. Ela se torna uma luta mais espiritual. Então ela já não sente tanto aquilo que a gente sente, que a gente acha que ela está sentindo. Eu passo a entender isso. Então Jacó, nessa luta com esse homem, para ele que era um homem, né? A gente sabe que era um anjo, não era a verdadeira luta que ele estava passando. E dentro dessa experiência ele foi abençoado, porque o anjo disse para ele, me solta, eu preciso ir embora. Eu vou embora porque já está chegando o dia aí. O anjo tocou nele, viu que estava aquela luta, tocou nele, ele percebeu que o toque foi diferente. E ele falou, não vou te soltar, enquanto o Senhor não me abençoar. Já que agora é o Senhor, a minha luta não foi com um homem de noite. Eu estava numa luta espiritual, e já que o Senhor se revelou para mim, que é celestial, é disso que eu estou precisando, e eu não vou te largar. Enquanto o Senhor não proferir uma bênção aqui para mim, de que de fato eu estou perdoado pelo Senhor, e de que eu posso viver agora uma vida em paz. Essa crise emocional que eu tenho aqui, essa angústia emocional causada pela autocondenação, eu não quero sentir isso mais na minha vida. Então eu não vou te soltar. Ele falou, qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Você não vai se chama mais Jacó. A partir de agora o teu nome será Israel. Você está perdoado, agora deixa eu ir embora. Fique tranquilo. E a partir dali foi diferente. A vida espiritual dele foi diferente. Então o coração de Jacó foi quebrantado e ele alcançou aí pela humilhação, pelo arrependimento e a entrega de si mesmo, e já fazendo quase que uma leitura aqui da última partezinha da nota, esse pecador e errante mortal prevaleceu perante a majestade celestial e ele alcançou o perdão, né? Isso aí. Que coisa maravilhosa, demonstrando que nós também, passando por situações semelhantes de desespero, temos um auxiliador no céu, temos a quem recorrer e que está pronto para nos ajudar.